Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui novamente. Dessa vez a gente vai para a semana 2, né, do volume 4, já do sexto ano, certo? A gente está avançando bem rápido. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre. Um pouco mais não, porque acho que a gente não viu essa matéria, eu acho que nem quando no regime presencial a gente viu, que é sobre os movimentos da Terra. Certo, vão ser a Terra, devido ao poder da gravidade, que é o poder que atrai um astro com do outro, né, que atrai, a matéria em si. Eu não vou explicar com detalhes o que é a gravidade, porque eu acho que isso é muito científico e vocês devem aprender isso mais para frente, lá no ensino médio e tudo mais. Basicamente é uma força que atrai os corpos, né. Por causa dessa força, a Terra ela vai, e por causa do distanciamento dela com o Sol, né, o Sol é uma estrela, e por causa dessa relação da Terra com a estrela, por causa de anos de evolução aí, até chegar à Terra que a gente conhece hoje em dia, né, demorou bilhões e bilhões de anos. E hoje a gente conhece, a gente sabe que a Terra ela tem 2 movimentos. Um vai ser responsável pelos ciclos de dias e de noite, né, de dia, os ciclos de dia e de noite, né, que dura 24 horas, que é o movimento de rotação. Eu já vou explicar melhor para vocês. E o outro é o que a gente chama de movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tudo isso eu já vou explicar para vocês, não se preocupem, tá? Que dura 365 dias em média no ano. Tem mais um pouquinho aí que vai acumulando até chegar um dia que tem, eh, um ano que tem um dia a mais e tudo mais. Mas em média 365 dias, certo? E esse movimento da Terra em relação ao Sol, por causa da própria inclinação da Terra, enfim, que eu já vou explicar para vocês. Mas por causa desse movimento de translação vai fazer que tenha as estações do ano, certo? Que a gente conhece como verão, inverno, outono e primavera, certo? Então, eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre o que são esses movimentos da Terra, e como eles influenciam no nosso dia a dia. Então aqui está o texto, a Terra não para. Vamos dar uma lida e eu vou explicar tudo para vocês, tá? Os seres humanos habitam o planeta Terra, que é um dos inúmeros astros do universo. A Terra, mais especificamente a sua superfície, é, portanto, a nossa morada, como também a dos demais seres vivos. A Terra realiza movimentos que são responsáveis pela manutenção da vida e da dinâmica da natureza em nosso planeta. Ah, né, igual eu falei, por causa de anos de evolução e tal, hoje a gente tem a Terra ela faz diversos movimentos que vão influenciar a nossa vida diariamente, tá? Vamos estudar a seguir os movimentos de rotação e translação da Terra. Então, gente, esse aqui é o sistema solar, certo? Que a gente conhece. Tem a estrela, o Sol, que é um Sol, né? Que é uma estrela e tal. Tem várias bilhões e bilhões e bilhões de estrelas no universo. E a mais próxima ao nosso é o Sol, que influencia o nosso dia diariamente, certo? E ao redor do Sol vai ter diversos outros planetas que se formaram. Vou colocar aqui de novo com movimento. Que se formaram ao longo de bilhões e bilhões de anos, certo? Formaram a partir de diversos materiais que circundavam a estrela. Esses materiais foram, devido à força da gravidade, foram se fundindo e tudo mais, bilhões de anos de evolução até chegar no que a gente conhece hoje como o Sistema Solar, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que hoje em dia não é considerado planeta mais, uns falam que é, outros que não, mas oficialmente não é. E a Terra ela está aqui. E ela vai girar como os outros planetas, cada um na sua velocidade, vai girar ao redor do Sol, né, que é o movimento de translação, que a gente vai falar mais para frente com mais detalhe. Certo? Então é basicamente isso, o sistema solar, tá? Onde tem diversos astros além da Terra, vão existir diversas estrelas além da nossa, mas o que a gente mais conhece é o sistema solar, que é onde a gente vive, tá certo?
Então vamos continuar. Então o primeiro movimento que a gente vai aprender é sobre o movimento de rotação. Vamos lá. A sucessão dos dias e das noites em nosso planeta ocorre em razão de um movimento que a Terra realiza. Vocês já devem ter observado no dia a dia de vocês que o nosso dia dura 24 horas, né? Os dia e a noite por completo, né? E vocês devem ter observado que o Sol ele se movimenta, né? A gente que está na perspectiva da Terra aqui, a gente tem a impressão que o Sol ele se movimenta, né? Eh, ele nasce no leste, né? No Oriente, né? Terra do Sol nascente, né? Que a gente chama o Japão, né? Que ele fica no Oriente. Ele nasce no leste e se põe, ele percorre aquela, vamos dizer assim, aquele movimento aparente, né? Que a gente tem a impressão, ele passa por cima da nossa cabeça e se põe lá no oeste, certo? Aí a gente até viu isso na orientação no espaço geográfico, né? A gente estica a mão, na nossa frente é o norte e atrás é o sul. A gente viu isso daí um pouco, né? Era até na aula presencial. E isso ocorre, gente, esse movimento aparente do Sol, ele ocorre por causa do movimento de rotação da Terra. Vamos ver aqui com mais detalhe o que é esse movimento de rotação e depois eu tenho outras figuras que eu vou mostrar para vocês. A sucessão dos dias e das noites em nosso planeta ocorre em razão de um dos movimentos que a Terra realiza, que eu já li, né? Que é o movimento de rotação. Nesse movimento conhecido por rotação, a Terra gira ao redor de si mesma em relação a um eixo imaginário, inclinado a aproximadamente 23 graus, que atravessa o seu centro de polo a polo. Eu já vou explicar o que é esse eixo, tá? A rotação ocorre de oeste para leste, e leva aproximadamente um dia, ou seja, 24 horas, para dar em volta completa. Então, gente, vamos ver aqui, ó, o nosso gifzinho. Então, além desse movimento aqui, né, que dos astros, a Terra ela vai realizar um movimento que ela gira em torno de si mesma. É exatamente esse movimento aqui, ó. Olha, ela gira em torno de si mesma. Na verdade, né, em torno do seu próprio eixo. Quando fala o eixo da Terra, é essa linha aqui imaginária, essa linha não existe na verdade, tá? A gente inventou essa linha só para a gente se localizar, tá? A gente botar um nome, né, para esse movimento e tudo mais. E esse eixo, ele é meio inclinado. Você vai ver que a Terra ela gira de forma inclinada. E essa aqui, gente, é a linha do Equador. Ela divide o planeta em duas partes, hemisfério norte e sul. Ela divide o planeta no meio. E olha como essa linha ela está inclinada. Isso ocorre porque o eixo da Terra, que a Terra gira, ele é inclinado, certo? Ele é inclinado, tá? É, E essa movimentação, o giro completo da Terra, ela dura 24 horas, que é exatamente o ciclo de dia e da noite que é nosso, né? Aqui do nosso planeta, certo? E esse movimento ele é exatamente responsável por esse ciclo, porque um lado vai ser iluminado, né, pelo Sol, certo? E um outro lado não, né? O Sol ele vai iluminar somente a parte que está voltada para ele. A que está voltada para fora não vai iluminar. Vocês vão ver isso mais na próxima GIF ali. Então, esse aqui, ó, na verdade, aqui, ó. Esse aqui. Olha aqui, ó. Aqui está o Sol, ele vai iluminar metade do planeta e o outro não. Tá vendo? Aqui, ó. Movimento de rotação, a Terra está girando em torno dela mesma e depois ele vai mostrar o movimento de translação, tá? Isso eu já vou chegar aí. Mas o movimento de rotação é isso aqui, gente, ó. A Terra girando, inclinada, tá? Em volta do seu próprio eixo, em volta dela de si mesma, né? E esse eixo, como eu disse, ele é inclinado, certo? Fazendo com que isso vai ver que por causa desse eixo também vai ser responsável pelas estações do ano, que vai fazer que ora o hemisfério sul receba mais radiação solar, tem uma área mais iluminada,
igual tá nesse caso aqui. Olha como a linha tá iluminando bem mais. É sul, nesse caso é sul, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, que está recebendo pouca radiação, de forma mais inclinada, tá. Vocês vão perceber, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá. Então o movimento de rotação é isso daqui, ó. A Terra girando, o Sol está aqui, iluminando uma parte só, a Terra gira em torno de si mesma, dura 24 horas, né? E nós estamos no Brasil aqui, que ele vai passar agora, na América do Sul, certo? Aqui, ó, amanheceu no Brasil, meio-dia, vai passando as horas até o país chegar de novo na área escura e escurecer. Certo? Então, nós que estamos aqui no Brasil, né, na perspectiva de dentro da Terra, a gente tem a impressão que o Sol que se movimenta, mas na verdade é o planeta que está se movimentando e a gente está movimentando junto com ele, fazendo que aqui a gente tenha a impressão que o Sol está se movimentando, mas na verdade é o planeta. Tudo bem? Então é isso em relação ao movimento de rotação, tá? Vamos acabar de ler aqui. Em decorrência desse movimento, a incidência de raios solares sobre uma porção do globo modifica-se gradativamente à medida que a Terra gira. Eu mostrei isso para vocês. Desse modo, enquanto uma das suas faces encontra-se amplamente iluminada pelo Sol, caracterizando-se o dia, em outra não há iluminação solar, o que caracteriza-se pela noite, que foi exatamente o que eu disse para vocês. Um lado vai ser iluminado, outro não. A Terra ela vai girar é, de oeste para leste, certo? Nessa direção aqui, igual eu te mostrei para vocês, né? Então aqui, o movimento de rotação é o movimento que a Terra gira em torno que o planeta realiza ao redor de seu próprio eixo, que foi eu mostrei o que é o eixo da Terra, que ele é inclinado, e a duração dura 24 horas. Então o principal feito do movimento de rotação é o ciclo, desculpa, do dia e da noite. Tudo bem? Então vamos para o movimento de translação agora. A Terra também realiza um movimento ao redor do Sol. Então, vou mostrar para vocês, já mostrei um pouquinho, vou mostrar depois, de novo. Chamado de movimento de translação, que leva aproximadamente um ano, então, ou seja, 365 dias, 5 horas e 48 minutos para ser completado. Esse horário, além do 365 dias, vai acumulando até chegar no ano que a gente tem um dia a mais. Né? Tudo isso daí. Então, gente, vamos voltar para o GIFzinho aqui. Como eu disse para vocês, a Terra, junto com os outros planetas, cada um tem a sua velocidade. Quanto mais próximo da Terra, do Sol, desculpa, mais rápido vai ser, certo? A partir que vai afastando mais, vai ficando mais devagar o movimento de translação. Então, esse movimento aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, movimento de rotação, Terra girando 24 horas, tudo mais, no jeito que realmente deve ser. E ela vai mostrar aqui o movimento de translação, olha lá. Então, além desse movimento de rotação, aqui o eixo da Terra, ó, existe o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. O eixo ele se mantém, tá vendo o eixo? A Terra continua inclinada. E isso vai ser responsável pelas estações do ano. Eu já vou explicar para vocês. Aqui, ó. Então ela vai girando. Esse é o movimento de translação. Aqui tá, ó, olha lá. Olha lá como dura 365 dias e vai passando, olha lá. Vai passando, 23 de setembro. Aí, 22 de dezembro e 22 de junho vai ser o solstício, 23 de setembro e 23 de março vai ser o equinócio. Eu já vou explicar aqui que é para vocês, certo? Então, esse é o movimento de translação da Terra, que vai ser responsável principalmente pelas estações do ano. Você está vendo que o movimento de translação é, é é elíptico, né? A gente chama essa linha, né, imaginária que representa o movimento de translação, né? E também vai influenciar nas estações do ano, mas principalmente o eixo da Terra também vai influenciar nas estações do ano. Então esse é o movimento de translação, tá? Vamos continuar aqui, ó. Ao longo desse percurso, em razão da órbita elíptica que percorre e da inclinação de seu eixo, que é a rotação, de seu eixo de rotação, eu já expliquei o que é, algumas regiões do nosso planeta recebem intensidades diferentes de radiação solar em determinados períodos do ano. Essa diferença de intensidade de radiação
contribui para a existência das 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Vamos seguir que eu já vou explicar. As estações do ano ocorrem de maneira oposta nos hemisférios norte e sul por causa da incidência diferenciada da radiação solar que esses hemisférios recebem. Por isso, enquanto no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão e assim sucessivamente. Então vamos seguir aqui, ó. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre as estações do ano, tá? Vocês vão perceber que dependendo de onde o planeta esteja em relação ao Sol, e por causa da inclinação do eixo da Terra, se eu já falei que o eixo ele é inclinado, certo? E ele se mantém aqui, ó. Olha o eixo, ó. A Terra se mantém inclinada durante todo o movimento de translação. Aqui também mostra o eixo da Terra, imaginário, que não existe, e ele mantém esse eixo aqui, ó, o eixo inclinado, ó. Eixo inclinado, eixo inclinado. Ele mantém esse eixo, essa inclinação, desculpa, durante todo o movimento de translação. Tudo bem? Durante todo o movimento de translação. Então, isso vai fazer com que, dependendo da posição que a Terra esteja em relação ao Sol, ora, o hemisfério sul, que é a parte sul do planeta, que é nesse caso aqui, ó, esteja mais iluminado, receba mais radiação solar, ora o hemisfério norte, e ora os dois recebem da mesma forma, igual. Tanto o hemisfério norte e sul, igual aqui o equinócio, tá? Recebe a mesma quantidade de luz solar, porque a inclinação do eixo está para lá e para cá, então não faz diferença, tá? E aqui está mostrando que o eixo está se movimentando, mas na verdade o eixo se mantém. Só que ele está mostrando na perspectiva da Terra em relação ao Sol. Então ele está se movimentando, mas na verdade ele não muda, tá? É porque aqui é difícil ele representar isso daqui, né, ali naquela representação. Então vamos ver de forma mais detalhada aqui, ó. Solstício de dezembro. Solstício, gente, toda vez que você ouvir essa palavra, ele quer dizer que ele marca o início do verão e do inverno. Ele acontece em 2 momentos. Em 23, deixa eu só confirmar aqui, ó, solstício aqui, ó. Vamos ver, vamos dar uma lida o que é solstício e depois eu explico para vocês, ó. Os solstícios marcam o início do verão e do inverno no hemisfério norte e sul da Terra. Eles acontecem em 2 dias do ano, nos quais os raios solares incidem com intensidades diferentes em nossos hemisférios, com incidência máxima em um e incidência mínima no outro. Nos dias de solstício, os dias e as noites no planeta têm durações diferentes. Então, em 21 de dezembro, ali tinha falado 22, não é 21, 22, depende. Algum fala 21, algum fala 22. Mas, enfim, 21 de dezembro, tá? E em 21 de junho, marca o início dos solstícios. Ou seja, quando começa o inverno e o verão, tá? Basicamente, tá? Então vamos voltar para o GIF aqui. No solstício de dezembro, dezembro é o verão, a gente conhece como verão aqui no Brasil. O Brasil ele tá aqui, ó, hemisfério sul. O Brasil está no hemisfério sul, tudo bem? E a gente sabe que ele marca o início do verão aqui, tá? Por que é verão? Como eu disse, né, por causa do movimento de translação da Terra, né, que a gente já viu aqui. E a posição que a Terra esteja em relação ao Sol, e por causa do eixo de inclinação, vai fazer com que, nesta época do ano, em dezembro, certo? Nessa posição aqui, ó, a 23 de dezembro, aqui, ó, a Terra está aqui, tá? Vai fazer com que, por causa do eixo de inclinação da Terra, como eu disse, o eixo é inclinado, tá? Desculpa. E por ele ser inclinado, olha o hemisfério sul, que é a parte sul do planeta, a parte de baixo do planeta, ele vai receber mais radiação solar. Aqui, ó, tem 3 faixas aqui. Mais radiação solar do que o hemisfério norte, tá? Aqui, ó. Olha quantas linhas de raios ele vai conseguir desenhar aqui da mesma distância aqui, ó. Ele vai mostrar agora. Olha lá, 1, 2, 3. Enquanto no hemisfério norte
está em 1 e 2 só. Isso quer dizer que o hemisfério sul está recebendo muita radiação solar, muito mais do que o norte, certo? No norte a radiação está mais inclinada, está menos radiação. No sul ele está recebendo muito mais radiação. Então isso vai fazer com que no sul seja verão e no norte, no hemisfério norte, na parte de cima do planeta, seja inverno. Entendeu? 23 de dezembro, né? Que marca essa data. 21, desculpa, 21 de dezembro, que marca essa data. Início do verão no hemisfério sul, início do inverno no hemisfério norte. Tudo bem? Então, vamos para o outro lado do. Aqui, ó. A gente viu isso daqui. Agora a gente vai ter um equinócio, que eu já vou explicar. Agora a gente vai ver quando a Terra está nessa posição aqui. A posição é exatamente contrária que ele está no outro solstício. O solstício de inverno no hemisfério sul. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Agora a Terra está no outro lado. O eixo ele se mantém. Ele se manteve. Certo? Então, só que aqui vai acontecer o contrário. Por causa da inclinação do eixo da Terra, a maior quantidade de raios solares vai estar no hemisfério norte. Olha aqui quantos raios, olha lá. 1, 2, 3. Tudo no hemisfério norte, olha lá. Enquanto somente 2 no hemisfério sul. E esses raios vão estar mais inclinados. E aqui, ó, olha como está no ângulo de 90 graus aqui, ó. Quer dizer que aqui está recebendo muito mais radiação. Olha lá, três raios, né, que conseguem colocar aqui, enquanto no hemisfério sul é 2 só. Então, nessa parte do planeta, que marca o solstício de junho, marca o início do verão no hemisfério norte. E para nós aqui que está no hemisfério sul, incluindo o Brasil, marca o início do inverno, porque está recebendo menos radiação, pouca radiação. Tudo bem? E existe também o equinócio de setembro e de março. Equinócio é aqui, ó. Quando a Terra está aqui e aqui. Olha lá, 22 de março e 21 de março e 21 de setembro, se não me engano, né? Ou 23. Cada um fala uma data, né? Aqui, ó. Equinócio, 23 de setembro e 23 de março. 21 de março. 21 de março, desculpa. 21 de março e 23 de setembro. O que é o equinócio aqui? O equinócio marca o início da primavera e do outono no hemisfério norte e sul da Terra. A gente tem um pouco sobre primavera e outono como estações do ano que são mais, vamos dizer assim, nem tão frio e nem muito quente. É o meio termo disso daí. A gente conhece como primavera e outono assim, né? Durante esses dias, os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, o calor do Sol, pois os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Além disso, durante o equinócio, o dia e a noite em nosso planeta têm praticamente a mesma duração. Então, o equinócio ele marca o início aqui, ó, da primavera e do outono, tá? Vamos voltar para cá. Então, a posição da Terra está nessas duas posições aqui, ó, essas duas posições. Então, vamos lá. Aqui está o equinócio. Naquelas duas posições ali, o eixo ele vai estar inclinado para, vamos dizer assim, para lá, né? Para lá e para cá. Então não vai fazer diferença, né? Porque no solstício ele ou está inclinado assim, ou ele está inclinado assim. Aqui no caso, como ele está nessa posição aqui, aqui e aqui, né? Ele vai passar agora. A inclinação do eixo ele está para lá e está para cá. Então, isso vai fazer com que ambos os hemisférios, tanto o norte quanto o sul, recebam a mesma quantidade de sol, né, de radiação solar, desculpa. Mesma quantidade de radiação, mesma quantidade de raios solares, tanto no hemisfério norte quanto o sul. E isso marca a data do início da primavera e do outono, né? Quando for primavera no hemisfério sul, vai ser outono no hemisfério norte. Quando for primavera no hemisfério norte, vai ser outono no hemisfério sul. Porque depende, né? Se vai começar o inverno ou se vai começar o verão, que é a próxima estação. Né? Depende da posição da Terra. Então, o equinócio, ele marca exatamente o início tanto da primavera quanto do outono.
quando ambos os hemisfério norte e sul recebem a mesma quantidade de radiação solar. Tudo bem? Então é isso, gente. Aqui tem as datas certinho, 21 de março e 23 de setembro, os equinócios, né? Ah, no caso aqui, primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Aqui vai ser outono no hemisfério norte, né? E primavera no hemisfério sul. 21, os solstícios é 21 de dezembro e junho, que marcam o início do verão e do inverno, certo? No caso aqui, 21 de dezembro é início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. E 21 de junho vai ser início do verão no hemisfério norte e início do inverno no hemisfério sul. Tudo bem? Então isso é a explicação que eu tenho sobre as estações do ano e movimentos de rotação e translação. Então vamos para as atividades? Leia o texto abaixo, que apresenta uma explicação mitológica do povo antigo, do Antigo Egito para a existência dos dias e das noites. Então, o que os povos do Egito falavam, né, sobre a existência dos dias e das noites? Todo dia, na alvorada, o deus Sol nascia da deusa Céu, ele atingia a maturidade ao meio-dia e envelhecia ao entardecer. No anoitecer, ia para o mundo subterrâneo. Aqui ele está falando daquele movimento aparente do Sol, que a gente tem a impressão que, né, que o Sol ele se movimenta. Ele nasce no leste, né, e se põe no oeste, né? E é aquele movimento esse movimento que ele está falando aqui. Agora responda as questões. A explicação mitológica do povo egípcio para a existência dos dias e das noites está relacionada ao movimento de rotação da Terra? Bem, a gente já viu o que é o movimento de rotação. A gente viu que ele realmente ele é responsável pelos movimentos pelos ciclos de dia e de noite. Então, esse textinho aqui, essa explicação, está relacionado com o movimento de rotação da Terra? Ele está explicando os ciclos de dias e de noite? Né? Vocês vão responder para mim aí. Letra B. Descreva a explicação científica para a existência dos dias e das noites. Tem a ver com o movimento de rotação. Tudo isso eu já expliquei para vocês. Se quiser, só dar uma olhada aqui, tá? Que é o movimento da Terra, né? De oeste para leste, né? Que o Sol vai iluminar uma parte do planeta e outra não. Né? Tudo tá nesse movimento de rotação aqui. Vocês dão uma lida e respondam para mim, tá? E letra C, o que aconteceria se a Terra não realizasse o movimento de rotação? Isso eu respondo para vocês. Provavelmente a Terra, durante o ano inteiro, ia ter uma parte iluminada e outra não, certo? Uma iria viver à noite o ano inteiro, né? Todos os dias, todos os anos, e outra a outra parte ia ser iluminada durante todo o dia, né? Durante 24 horas e durante o ano inteiro. Certo? Isso que iria acontecer. Número 2, explica o movimento de translação da Terra, o que ele tem a ver com as 4 estações do ano. Eu já expliquei. Tá tudo aqui. Se quiser, só dar uma lida e fazer um textinho para mim. Certo? Número 3, qual é a estação do ano preferida? Justifique e descreva as características da estação. As principais características dessa estação aqui no hemisfério sul. É a resposta pessoal. Né? Vocês preferem verão, inverno, outono e primavera? Qual que vocês preferem aí? Qual é a diferença entre equinócio e solstício? Quando eles ocorrem? Vai ter nesse textinho aqui, ó. Quando? Tá aqui também. Equinócio e solstício, tá? Marca a data de certas estações do ano. Só você dar uma olhada nessa figura aqui, vocês conseguem responder para mim, tá? Então é isso. E número 5, né? Tem uma charge aqui. Parece incrível, a Terra gira, gira. Você está vendo que é um globo terrestre e o globo terrestre ele é preso, né? Ele tem um eixo aqui no qual ele é preso e que a partir dele a gente consegue girar a Terra, né? Você já deve ter visto um globo terrestre alguma vez aí na escola. Então ele fala que parece incrível que a Terra gira e nós parados em cima nem percebemos, né? Como eu disse, a gente tem só aquele movimento aparente do Sol. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira,
os carrosséis iriam à falência. Tá aí uma tirinha aí. Então ele está perguntando: a que movimento a Terra da tirinha se refere? De novo, a Terra girando em torno do seu próprio eixo representa qual movimento? A gente já falou, certo? Tem o movimento de translação e o movimento de rotação. Qual dos dois é? Letra B. Quais são as principais consequências desse movimento realizado pela Terra? Já a gente já falou, né? Já tem relação com essa aqui com essa, né, com essa mitologia do Egito e tudo mais. Se quiser, volta aqui também. A gente já falou sobre isso daí, tá? E letra C. A ideia que ocorrem a ideia de que ocorrem horários diferentes em que diversas partes do planeta ao mesmo tempo pode parecer estranha para muitas pessoas, né? Cada parte do planeta vai ser um horário, que é o fuso horário, né, que eles chamam. Por que não ocorre um único horário em todos os lugares do mundo? Gente, é só vocês perceber que vou botar aqui, movimento de rotação aqui, ó. A gente está no Brasil, mas dependendo de onde o país esteja, ele vai estar em diferentes posições em relação ao Sol. Se o Brasil aqui é meio-dia, na África ia estar de noite, dependendo, né? Se no Brasil é de noite aqui, na Ásia vai estar de dia. Depende. Depende de que posição o país esteja, dependendo da posição que o país esteja no globo, e a referência dele em relação ao Sol, vai fazer que ele esteja em um horário diferente, certo? Porque, como eu disse, uma parte vai ser iluminada, outra não, certo? Então, e o tempo vai passando, né? Dependendo de onde o país esteja, ele vai estar em diferentes posições em relação ao Sol, tudo bem? Aqui, ó, a Terra vai girando, uma parte vai ser iluminada, outra não. Dependendo de onde o país esteja aqui, pode estar na parte iluminada, pode não estar, né? No mesmo horário, né? Então, se no Brasil é meio-dia, lá na Ásia, no Japão, vai estar lá na parte escura, de noite, né? E cada país vai ser um horário diferente, porque ele vai estar em uma posição diferente em relação ao Sol, tá? É basicamente isso daí, tudo bem? Se quiser, volta aí e faz um textinho aí pra mim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma aulinha sobre movimentos da Terra e até a próxima aula.